Papo de Repórter. Papo de Repórter. Papo de Repórter. Papo de Repórter. Buenos dias, está no ar o Papo de Repórter, programa que vai ao ar nas manhãs de sexta-feira, nos canais do Século Diário, no YouTube, nas plataformas de áudio, no site seculodiario.com.br, trazendo um resumo dos acontecimentos da semana no Espírito Santo. Você pode acompanhar também o Instagram, @tvséculo. Eu sou Vitor Taveira, estamos aqui direto do estúdio 42B, hoje especialmente com luzezinhas de Natal aqui, natalinas. E hoje, como convidado, tem aqui o André Moreira, vereador de Vitória pelo PSOL, que vai comentar com a gente o assunto da semana, que é a criação de uma lei referente à qualidade do ar em Vitória. Bem-vindo, André. Obrigado pela presença. Obrigado, Vitor. Obrigado pelo Século receber a gente aqui, né? E vou aproveitar a sua presença para outras cositas más. Assim, o programa Beleza. tem ainda, né, o nosso giro de notícias e boa parte dele passa também pela Câmara de Vitória, Prefeitura, né? Foi um tema bem nessa quase última semana do ano, né? Penúltima, mas a semana que vem já é bem mais devagar. Nós vamos estar, inclusive, trazendo aí um resumo das principais uma retrospectiva dos principais acontecimentos, né, do ano aqui, a partir do Olhar do Século Diário. Então, vamos ter o giro de notícias daqui a pouquinho e voltamos no finalzinho também com o de rolê, com algumas dicas culturais. Vamos para o giro. Bom, no noticiário nosso, o julgamento do piso termina com resultado desfavorável para a enfermagem. A maioria no STF votou pela vinculação do piso a 44 horas semanais e regionalização de acordos seletistas. Esse tema está sendo muito, né, uma luta longa aí da categoria da enfermagem, desde a pandemia até agora. E tem essa notícia lá no site do Século Diário. Outra notícia da semana: bolsonaristas votam para retirar impostos sobre armas da reforma tributária. O Evair de Mello, né, um dos que defendeu a garantia do armamento da população civil, ele votou a favor, ele é do PP, também Gilvanda Federal do PL, o da Vitória do PP e o Messias Donato do Republicanos. Vergonha, né? Foram aí uma parte da bancada capixaba, né? Na verdade, 40% votando a favor dessa emenda. Temos também um texto do Roberto Junquillo falando: Lula no Estado, em meio a lembranças de crise, finalizou para o contexto de 2026. O Contarato, ele destaca, foi o único do PT a discursar no evento e para muitos isso seria um indicativo do cenário de sucessão. 2026 está aí? 2026 está aí, isso aí. Foi lá na Serra, né, no contorno do Mestre Álvaro, na sexta-feira passada, mas está repercutindo, o Junquillo repercutiu um pouco dessas sinalizações políticas. Aí, voltando para a Vitória, uma notícia, né, importante dessa semana é: Armandinho sai da prisão, mas não reassume mandato na Câmara de Vitória. Ele era vereador já eleito, né, antecipadamente como futuro presidente da casa, antes do André entrar, né, André? Isso. Ele ainda tem um processo administrativo na Câmara que pode resultar em cassação, mas enquanto isso ele está em medida judicial, ele está afastado. Isso. Como é que está a situação dele? Você está lá dentro? Eu não posso me manifestar exatamente sobre a situação dele lá dentro, porque eu sou membro da Corregedoria agora, né? Aconteceu uma coisa estranha. Hoje a oposição tem maioria dentro da Corregedoria. Coisas do movimento político que se faz ali. Mas eu posso dizer o seguinte: objetivamente, ele tem decisões que determinam que, mesmo liberado, ele não pode voltar, ele está com o exercício da função pública suspensa. Então, ele não volta para a Câmara, o que não impede que o processo dele continue andando. A relatora, inclusive, é a Carla Coser, né? Já era relatora antes de eu entrar na Corregedoria. Mas eu acho que isso precisa ser tratado, né, dentro do prazo que a Corregedoria... Até então ele tem um mandato, porém está afastado judicialmente. São coisas que podem acontecer. Ele pode ser liberado, por exemplo, judicialmente. Pode, uma decisão pode suspender. Ele pode ser, mesmo liberado, ele pode ser cassado. Porque são duas instâncias exatamente totalmente independentes. O fato, basicamente, é o mesmo. Mas o fato do STF entender assim ou assado, não quer dizer que a Câmara vai ter que entender da mesma forma. Então, é o que a gente chama de instâncias independentes, né? Lembrando que ele ficou um ano, né? Chegou a completar um ano, ano, acho que quase, né, preso, e foi solto não só ele, como os outros 3 envolvidos que foram presos, né, a pedido do Alexandre de Moraes. O Espírito Santo, inclusive, foi, né, teve várias buscas e apreensões, mas aqui teve essas 4 prisões aqui especificamente. E agora eles foram, né, liberados, obviamente, com restrições, seguem sendo investigados e tudo mais.
Outra notícia foi: vereador pede impeachment de Pasolini em sessão especial na Câmara de Vitória. O Vinícius Simões, que é a Cidadania, anunciou o pedido durante a prestação de contas, apontando infrações e uso da máquina. André, você também chegou a fazer, né, um pedido que acabou não prosperando, né? Mas eu queria que você comentasse um pouco qual que é a importância desse tipo de ação, mas principalmente o que aconteceu nessa prestação de contas, né? Nós estamos gravando aqui na quarta-feira, né? Sim. Isso é importante no dia da prestação. No dia da prestação, né? Então, no calor do momento. Bem, a prestação de contas, ela infelizmente, ela tem ganhado ganha um caráter meio que... se leva uma plateia que fica fazendo... Você não... Claque, a né? claque, exatamente. Então, tem um jeito de... Como é que é? Programa de auditório, para a gente dizer assim, né? Eu não gosto disso, porque eu acho que a gente desrespeita a finalidade da prestação de contas. Ela vira um ato eminentemente partidário e deixa de ser político no sentido do que você tem que construir politicamente para que a cidade entenda o que está acontecendo. Porque tem muito a ver, né, com o papel fiscalizador do parlamento. Essa é a essência, né? Agora, em relação ao pedido do Vinícius, ele tem elementos ali que, se comprovados, caracterizam, sim, o motivo para o afastamento do prefeito, né? Tem, inclusive, uma das questões, foi uma questão que eu fiz uma representação contra ele no Tribunal de Contas, contra o Pasolini, que foi a questão dele subir nos palcos para utilizar dos shows como forma dele fazer promoção pessoal. Fiz isso, falei disso na primeira prestação de contas, e o Vinícius trouxe de volta, junto com outros elementos que poderiam caracterizar o pedido. O pedido de afastamento ele é meio parecido com o pedido de impeachment, ele é um julgamento político-jurídico. Então, está na mão agora do presidente para ele avaliar se ele vai deixar o processo seguir, se não vai deixar seguir. Não acredito que deixe seguir como aconteceu no nosso caso. Que é o Leandro Piquet, que é do mesmo partido. Republicano. Embora tiveram algumas... Os dois já tiveram algumas estranhamentos, né? Mas vai ficar para o ano que vem, né? Vai ficar para o ano... Não, ele pode dar essa decisão, porque a decisão primeira é do presidente. Sim. Mas dessa decisão do presidente poderia caber recurso para o plenário. E esse recurso, obviamente, só vai conseguir ser julgado no ano que vem. Exatamente. Outra notícia da semana é que foi aprovado o projeto que cria Guarda Civil Municipal de Vitória. A proposta é da gestão do Lourenço Pasolini e unifica agentes de trânsito e comunitários de segurança. O que implica? Como é que você viu? Esse foi um projeto que eu votei contra. E votei contra pelo seguinte: nós tentamos, você imagina, esse projeto chegou na quarta-feira da semana passada, ia ser pedido urgência urgentíssima. A própria base do prefeito fez obstrução para que o processo não fosse julgado, porque as pessoas tinham muita dúvida. A gente sabe aqui internamente, os vereadores tinham muita dúvida sobre esse processo. Não que não quisesse a unificação, mas é uma unificação sem uma valorização. Só para você ter uma ideia hoje, eu não tenho os números exatos, mas um profissional da área de segurança em âmbito municipal está recebendo R$6 mil, já incluídas 14 escalas especiais. 12 que são ordinárias e 2 extraordinárias. Então, para o sujeito conseguir fazer uma remuneração dessa, que não é uma remuneração... não vou dizer que ela é baixa, porque a maior parte dos trabalhadores não recebe, mas eles têm que fazer horas extras, que é isso que é a escala especial, para poder chegar a R$6 mil, tendo que usar arma, tendo que ser colocado numa condição de virar polícia, uma polícia irregular, porque a guarda não tem essa função pela Constituição. Cada vez mais com armas pesadas, exatamente, né, grupos especiais operando. Então, aí o que aconteceu? Eu votei contra, porque eu fiz 3 emendas, na verdade 2 emendas que elas eram para a garantia da entrada de um grupo que são os analistas da área de trânsito, que eu entendo que tinham totalmente possibilidade de serem também poderem ser incluídos nessa unificação. A administração não queria, por motivos que ela sustenta juridicamente, mas que eu acho que não tem pertinência. Mas acho que não vale a pena ficar discutindo especificamente isso. A outra é a falta da remuneração. A gente propunha a incorporação dessas escalas especiais e a abertura de 10 plantões, o que reduziria o número de horas a mais que o trabalhador tinha que ter, mas garantindo uma mobilidade para a administração ter esse trabalhador funcionando.
e a outra a regulamentação do uso da arma, porque a arma não pode ser simplesmente uma prerrogativa. Eu sou da guarda, eu tenho que estar armado. Quer dizer, para que usa arma? Que tipo de arma? E aí você coloca uma questão. Armas de longo alcance que o sujeito usa, por exemplo, numa praia. Eu tive um evento em que eu fui mediar uma situação lá do pessoal que estava jogando altinha, tinha um campeonato de altinha na Ilha do Frade. O guarda municipal que estava lá, né, o agente comunitário que estava lá, estava com um fuzil. Se ele precisasse usar, ele ia dar um tiro que poderia alcançar uma pessoa a 200 metros. Não faz sentido. Não tem sentido nenhum. Ali ele teria que estar com uma arma menor, talvez até uma arma de um taser, uma arma que não tivesse... Né, porque não era um conflito com pessoas que estavam armadas, nem propensas a cometer qualquer crime, era uma questão administrativa. Ele estava seguindo os fiscais da prefeitura, mas estava com um fuzil. Totalmente inadequado. E as pessoas acham que elas vão estar mais seguras, esses servidores, simplesmente porque eles vão ter acesso à arma. Só que isso não é verdade. A guarda está dividida. Os agentes comunitários estão divididos porque não foram melhor remunerados, porque não teve valorização da categoria, e nem todo agente da área de trânsito quer se armar porque sabe do risco que estar com uma arma numa abordagem que poderia gerar uma discórdia, alguma coisa dessa natureza, e pode virar uma coisa pior, né? É verdade. Vou passar agora para o nosso segundo bloco de Giro de Notícias, fala dos movimentos sociais, depois a gente entra no assunto da semana, né? Uma das notícias é que o adiamento da votação do novo ensino médio é comemorado por entidades. A votação está prevista agora para março de 2024, possibilitando mais tempo de debate sobre a proposta. Havia a iminência de que se votasse esse ano, não vai ser votado, então os movimentos comemoram isso. Após anúncio de retirada de direitos, servidores querem reunião com o prefeito, estamos falando de Viana, as categorias têm críticas ao plano de cargos e salários e as progressões horizontal e vertical, né, propostas pelo prefeito. Anderson Viana. Comunidades se opõem ao fechamento de escola rural em Nova Venécia, mais uma vez, né? Outra escola entra em pauta, tem acontecido, né? Já falamos de Ecoporanga, de outros municípios, comunidades quilombolas. O fechamento foi anunciado em reunião com representantes da gestão de André Fagundes e da CEDU, da gestão municipal e da CEDU. E, ao mesmo tempo, né, tivemos uma notícia interessante no plano nacional, que pedagogia da alternância entrará na Lei de Diretriz e Base da Educação, né, um projeto do deputado federal capixaba, Helder Salomão, né, do PT, tinha sido vetado e o veto foi derrubado e deve ser promulgado em breve. E lembrando que o Espírito Santo é um dos expoentes, né, desse tipo de... Sim. Muito ligado à educação no campo, né, pedagogia da alternância. Teve início aqui no Brasil MEPS, com o Espírito Santo, com o MEPS e tal, e não à toa, né, que o Helder é o propositor. Então tem uma reportagem também falando que a regulamentação fortalece a pedagogia da alternância em escolas públicas. Então entra lá no seculodiario.com.br, você tem as notícias da semana. Aqui, né, no YouTube e nos canais, nas plataformas de áudio, a gente tem o Pocando pelo Mundo, está no ar já com o Jonathan Silva, cantor e compositor, autor de canções que conquistaram aí, né, muitos corações, como o Samba da Utopia. Ele fala do grupo que ele criou lá em São Paulo, né, com o Congo Capixaba. Ele mora desde 99 lá em São Paulo, uma entrevista legal para conhecer um pouco, né, desse talento. Temos também a entrevista do século, que está no ar com Débora Sabará, ativista LGBTQIA+, muito destacada aqui do Espírito Santo, falando, né, de várias questões, como a criação de uma casa de acolhimento para pessoas, né, LGBT. E no Politicast, no ar domingo, né, a partir das 9 horas, temos entrevista com Neto Barros, ex-prefeito de Baixo Guandu, futuro candidato ao cargo, que está saindo do PCdoB e indo para novos rumos aí, né? Então você pode acompanhar um pouco. Bom, esse é o nosso giro de notícias. Vamos para o assunto da semana. O assunto diz o seguinte: a manchete, a lei que estabelece padrões de qualidade do ar é sancionada em Vitória. O projeto aprovado na Câmara no início desse mês estabelece critérios rígidos contra a poluição da Vale e Arcelor. Para surpresa de muitos, o projeto foi aprovado e foi sancionado até antes do tempo, né, pelo prefeito Lorenzo Pasolini. O projeto, né, autoria do André Moreira, que está aqui com a gente para comentar. Eu queria que você contasse para a gente, resumidamente, um pouco dessa história, como é que começou. É um tema difícil, né? Difícil, porque envolve grandes poderes, mas também é um tema de
grande apelo popular, Isso. né? Veja só, projeto me vem da Juntos, que é a Associação de Defensores do Meio Ambiente, conhecida, né? Capixaba. E ela me propõe isso em março. A gente deu entrada nesse projeto de lei em março na Câmara. E eu venho trabalhando ele, de vez em quando sustentando a necessidade da qualidade do ar e percebendo os momentos em que esse projeto tem um maior ou menor apoio e apelo. Já comecei assim, a gente teve 2 vereadores que assinaram um projeto original junto com a gente, que foi o vereador Dalto e o vereador Chico Roskin, que são 2 que já tinham, um porque tem um impacto em casa, outro porque é ambientalista, né? E aí a gente foi medindo o momento em que isso tinha apelo. Quando chega outubro e novembro foram 2 grandes momentos ruins da cidade em relação à dinâmica aí do pó preto, né? De 6 de outubro para frente, durante quase mais de 40 dias, a cidade foi castigada com o pó preto. Por quê? Porque o vento nordeste começou a bater, estava um mês seco de sol, e aí as casas que têm a maior percepção, Ilha do Boi, Enseada do Suá, Jardim Camburi, começaram a perceber o acúmulo do sedimento lá do pó preto. E aí a gente identificou que era um momento próprio, porque a cidade estava voltada para isso, começando a perceber, começando a ficar doente, pessoas com problema de garganta. A gente falou, agora nós temos um projeto que está na mão para a gente votar. Aí começou a ter adesão à votação do projeto. Só que a gente precisava fazer uma atualização, porque de março para cá houve uma atualização dos índices pelo CONAMA. E aí, como houve essa atualização, eu fiz uma emenda substitutiva ao projeto em que a gente abriu essa emenda à assinatura de todos os vereadores que quisessem. A gente recebeu várias assinaturas e aí, na hora que a gente propôs o projeto com mais de 10 assinaturas ali, acho que 10 assinaturas a gente conseguiu. Já significava que ele seria aprovado, né? Se 10 assinados, não sei quanto isso aconteceu de última hora. Exatamente. Mas olha só. Que é o trabalho de convencimento ali, né, do parlamento. Se fizesse um dia antes, ou uma semana antes, ou um dia depois, talvez não passasse. Foi o tiro certeiro naquele momento em que a gente entendeu que o movimento era bom. E o prefeito acabou sancionando ontem, foi lido hoje na Câmara. Ele hoje, na prestação de contas, falou disso, disse que era uma lei tecnicamente muito boa. Assim, independente do motivo público dele, o fato é que também, do ponto de vista da política, ele sabia que se ele vetasse, o veto dele tanto ia ser olhado de uma forma negativa politicamente, quanto tinha um risco muito grande de ser derrubado. Porque se a Câmara... Quer dizer, os vereadores que votaram a favor votassem contra depois, ia ficar feio. É um desgaste muito grande. Ia ficar feio. Acho que ele fez um movimento inteligente, ele viu que... É óbvio que eles não queriam que o projeto de lei saísse da minha mão. A gente ouviu isso todo momento lá dentro da Câmara. O problema do governo é que o projeto de lei saia da sua mão. Falei, bem, mas não saía da mão de mais ninguém, porque ninguém quis fazer, na verdade, né? E esse projeto, na verdade, é o mesmo projeto que foi debatido na Câmara Técnica de Controle da Poluição do Ar, no CONDEMA, mas que ficou travado na mão... O CONDEMA, Conselho Municipal de Meio Ambiente, mas ficou travado na mão do representante da CEAMA, que, sob justificativa de que precisava de novos elementos e tudo mais, estava seguro, ele não colocou, a gente entendeu que o momento era aquele, que não podia esperar, e acabou acontecendo a aprovação do projeto. E aí eu acho que deve ter uns 10 dias em que a gente está fazendo um certo movimento social, com as pessoas aderindo a vídeos e tudo mais, para mostrar para o prefeito que seria, no mínimo do ponto de vista político, muito inadequado que ele fizesse um veto, porque aí ia virar a briga dele contra a cidade e a gente defendendo a cidade. Eu acho que realmente não seria bom para ele. E o que muda com esse projeto? O projeto atualiza os índices. Primeiro, os índices que têm legislação específica são atualizados pela normativa mais nova do CONAMA, né? Então, gases tóxicos como enxofre, CO2, né? Todos esses os gases decorrentes da poluição, tanto da indústria quanto da poluição dos carros e tudo mais.
e o material particulado, a poeira sedimentável, que a gente conseguiu fixar com base no estudo que foi feito pela sociedade civil e pelos técnicos ali dentro do CONDEMA. Pegou os 36 últimos meses antes da propositura da ação e viu qual era a média de leitura da deposição de poeira naqueles pontos, né, de monitoramento. E aí fixou um valor que é o de 5 gramas por metro quadrado em 30 dias para a área não industrial e 10 gramas por metro quadrado em 30 dias para a área industrial. Para quê? Para que a gente dissesse o seguinte, ó, isso foi o que vocês conseguiram fazer nos últimos 3 anos. Então a gente não quer que vocês passem disso. Então nem é uma lei, como o pessoal fala, ambientalista no sentido negativo, uma lei duríssima. Não, a gente só quer que a gente não fique à mercê da alteração dos ventos, da alteração do clima e ter que ter problema com o pó preto. Porque, de verdade, as condicionantes que foram feitas nos últimos TCAs, elas são ineficazes. Isso é o que a gente identificou. Porque teve uma série de medidas que foram, inclusive, anunciadas, né? As wind fence, que sim. Várias medidas, né, que são feitas lá, mas, assim, de fato, não... Eles fizeram compartimentação na de prática, multas... Na prática, para a população... O que nós identificamos, Vitor? Que eles fizeram a compartimentação de várias partes do processo de produção, de transmissão do minério, mas... O problema dessa wind fence aí que você lembrou é o seguinte: as pilhas ficam ao sabor do vento e do clima. E o maquinário deles é muito antigo, é muito grande. E eles justificam que eles não podem fazer o domus, que é o enclausuramento da operação, porque as máquinas são grandes. Ora, não é um problema técnico, é um problema econômico. Reduz as máquinas, vende essa máquina grande, compra uma máquina menor e faz o enclausuramento do pátio. Isso poderia resolver, aí elevar para, sei lá, 90% a eficácia e reduzir muito o pó exatamente nesse período de vento forte, nordeste, para o nosso caso de Vitória, e ar seco. Quando entra o vento sul, aí quem vai sofrer é a Serra, a cidade continental e Carapebus sofrem lá. E a gente viu isso acontecer esse ano, assim, medindo ali a entrada do vento e a saída, né? A reportagem traz aqui também os principais pontos, né? Que coloca 8 pontos, né? Diretrizes e parâmetros, definições, qualidade do ar, uma rede de monitoramento Isso municipal. É criado, né? A rede municipal de acompanhamento, de indicadores de exposição à poluição atmosférica. Isso tem que ser criado, regulamentado. Exato. O órgão que deve ser lá dentro da SEMA, um órgão vai ter que ficar com essa atribuição de criar uma rede própria municipal para que a gente não fique dependendo exclusivamente da rede do IEMA, né? Porque o problema nosso com o IEMA é que ele ficou alguns meses aí, algum tempo, que eu não sei exatamente qual, sem fazer medições, né? E a gente tendo uma rede que possa fazer a medição para Vitória, isso seria importante. E lembrar que uma lei dessa, ela vai ser, na verdade, a ponta de lança da qualidade do ar na Grande Vitória, no mínimo, e está sendo discutido em nível estadual, uma lei de qualidade do ar. Por exemplo, a Serra, por exemplo, que a Serra está exatamente, né, como você falou, os não tem como garantir a qualidade aqui. As duas estão na divisa, né? A Vale e a Celó estão exatamente na divisa, né? É uma tragédia anunciada, né? Quer dizer, na época, as pessoas falaram que não era propício instalar ali uma indústria desse porte, com uma cidade ali, mas enfim. Agora resta um pouco remediar, né? Mas, assim, foram contrários apenas 2, né, vereadores. Foi o líder do governo e Davi Ismael. E o líder do governo, que é o Duda Brasil, né? Por isso eu digo que é o seguinte, a gente conseguiu unificar a base contra o interesse do governo, porque se o governo tivesse a favor, o líder do governo tinha votado junto com a gente. Eles justificaram o voto, chegaram a se posicionar? Publicamente não. Agora, o que a gente ouve ali veja que o Davi tentou, inclusive, conseguir um dia numa tentativa de usar o regimento interno da casa, conseguir 24 horas para uma avaliação, que se ele desse, ele ia tentar movimentar a base para não votar. A gente sabe disso. Ganhar tempo. Né? Ganhar tempo. Mas acabou que o projeto saiu com o melhor texto possível, né?
porque a gente fez o mesmo projeto que estava lá no Condema, que tinha sido discutido pelos técnicos, com alguma adequação para um projeto de vereador. E eu acho que hoje a gente tem uma lei que é uma lei adequada para o nosso momento. Não quer dizer que ela não precise mais tarde fazer novas revisões. Agora, essa lei, para o cumprimento dela, com certeza as empresas vão ter que adotar outros parâmetros de operação que não esses que estão aí hoje. Obviamente, não são só elas que produzem poeira e tudo mais, mas quando a gente pega aquela região da praia ali, o impacto dessa fonte de poluição é muito grande, né, em Vitória. Beleza, obrigado, André Moreira. Vamos passar agora para o nosso de rolê com umas dicas aqui da semana. Bem, na agenda cultural a gente tem a exposição Um Olhar sobre a Luta Territorial Tupiniquim e Guarani no Espírito Santo, fotografias da Lígia Sâncio. Essa está até o dia 1º de março na Biblioteca Municipal Adelfo Poli Monjardim, que fica na Cidade Alta, né, Rua São Gonçalo, número 23, no Casarão Cerqueira Lima, pertinho do Palácio Anchieta. Né? A exposição é gratuita até o dia 1º de março, visitações de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 da tarde. Nessa sexta temos na Praça Costa Pereira o último dia do projeto Luzes do Centro, realizado pelo Sebrae. Começa às 18h30 com apresentações da orquestra de flauta, banda flauta Kadoshi e da banda da Guarda Municipal. Ali pertinho também, na Rua Gama Rosa, subindo um pouquinho, vai rolar o evento Arte Rock com Cantina do Blues e convidados na Rua Gama Rosa, número 87, Centro de Vitória, a partir das 18h30, com blues rolando ali na calçada. Temos também na sexta som lá no Vênus Café, localizado na Praia do Canto, com DJs, Fábio Carvalho e Fará, que estão de aniversário, eles vão tocar seus birthday sets aí no evento, que vai ter ainda Diego Locatelli e Turco tocando. E no sábado, o projeto Lona de Cultura e Arte promove a edição comemorativa de Natal, a partir das 17 horas, na Praça dos Ipês, lá em Barcelona, bairro da Serra, com atrações musicais, teatrais e circenses, com atração de história, dança, oficina de artes, recreação artística, outras atividades, incluindo a chegada do Papai Noel animando as crianças. Vitor, você me permite botar uma... Quer botar uma agenda aí? Claro. Agenda. Cantata de Natal na Ocupação Chico Prego. Cantata de Natal na Ocupação Chico Prego. Que dia que é? Sexta-feira, não é isso? Dia 22. Dia 22, sexta-feira também, à noite. 18? Né? 19 horas. O Wellington está aqui nos bastidores, passando a colinha para a gente. A Ocupação Chico Prego fica na Cidade Alta também, aqui pertinho de onde estamos, inclusive. Na antiga escola... São Vicente. São Vicente, Colégio São Vicente, né? É ao lado da maçonaria, perto do Hospital dos Servidores Públicos ali, né? Isso. Quem quiser também, né, o Instagram da Ocupação Chico Prego, você deve ter mais informações lá. Sim. Estou até procurando aqui. Muito bem lembrado, André. Obrigado. Ocupação.Chico Prego, né? Isso aí. Então já está há algum tempo, vai ter o Natal Solidário lá. Quem puder comparecer também fica convidado. E desejamos a todos aí boas festividades. Semana que vem voltamos com a retrospectiva. E é isso aí, André. Obrigado pela presença, pela contribuição. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Papo de Repórter. Papo de Repórter.